Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu julgo que os Verdes devem uma explicação ao Sr. Presidente, porque lançou aqui um repto aos grupos parlamentares, quando não havia ainda inscrições, no sentido que os grupos parlamentares promovessem a sua inscrição. E eu quero dizer ao Sr. Presidente que na altura não me inscrevi, não porque não soubesse aquilo que queria dizer, mas estava à procura de um qualificativo para aquilo que tinha acabado de ouvir da boca da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. E estava a ser difícil, porque naturalmente compete-nos encontrar qualificativos que se enquadrem bem na linguagem parlamentar. Então veja, Sr. Presidente, que aquele que encontrei e que julgo que se coaduna muito bem com aquilo que acabámos de ouvir é de um grande, mas grande descaramento, Sra. Deputada. Está bem assim? Está adequado. É verdade. Então, Sra. Deputada, veja bem, demorei a encontrar um que fosse apropriado à linguagem parlamentar, Sr. Deputado. Ora bem, o que é que acontece? Quem caísse aqui de paraquedas e ouvisse a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque diria assim: bem, se aquela senhora foi governante, aquela senhora pugnou por uma melhoria absoluta dos serviços públicos, de certeza absoluta. Aquela senhora fez aquilo que pôde e o que não pôde pela melhoria dos serviços públicos. Ora bem, acontece que os portugueses não caíram aqui de paraquedas e conheceram, Sra. Deputada, friamente o resultado das políticas que a Sra. Deputada desenvolveu no nosso país. E os portugueses sabem que a senhora foi uma das protagonistas dos maiores ataques de que há memória aos serviços públicos em Portugal. E os portugueses lembram-se, porque o viveram na pele, Sra. Deputada, das urgências caóticas do encerramento das escolas e do funcionamento das escolas, do encerramento de tribunais, do desinvestimento absoluto nos transportes públicos e da procura de privatização. Sra. Deputada, essa memória, a Sra. Deputada, por mais esforço que faça, não vai apagar. Não vai conseguir apagar. Mas depois a Sra. Deputada remata com uma coisa fantástica, que é a saudar as regras do Tratado Orçamental. Quando essas regras do Tratado Orçamental são dos maiores constrangimentos que nós temos ao desenvolvimento do país. Não me diga que ainda não tinha descoberto, Sr. Deputado, de facto, é inacreditável. E, portanto, a Sra. Deputada diz agora uma coisa na oposição que não fez quando estava no Governo, mas continua a saudar as regras do Tratado Orçamental, que são, de facto, um brutal constrangimento ao desenvolvimento do país. E, portanto, Sra. Deputada, de facto, não há outro qualificativo de um brutal descaramento, aquele que a Sra. Deputada hoje teve aqui a oportunidade de fazer, procurando que os portugueses apaguem a sua memória, coisa que nós vamos contribuir para que isso não aconteça. Agora, julgo que é fundamental também que cada partido diga aquilo que considera do estado da situação e daquilo que tem feito relativamente à situação. Nós consideramos que há déficit de funcionamento dos serviços públicos? Evidentemente que sim. Estamos a trabalhar para que esse déficit possa ser ultrapassado? Evidentemente que sim. Porque aquilo que dizíamos quando os senhores eram governo é aquilo que dizemos e fazemos agora quando os senhores estão na oposição. Porque aquilo que temos feito junto do governo é justamente dizer o mesmo. Repara, vejam bem se não encontram alguma semelhança nestas palavras que vou dizer com aquilo que dizíamos na altura que os senhores eram governo. Nós necessitamos de mais funcionários públicos. Retirar funcionários públicos significa degradar serviços públicos. Quando nós dotamos os serviços públicos de meios humanos necessários para que eles funcionem, os serviços públicos funcionam melhor. Evidentemente, senhoras e senhores deputados, e por isso os Verdes reclamaram neste Orçamento de Estado, e vamos apresentar essa proposta na especialidade, mais vigilantes da natureza. Mais vigilantes da natureza, porque nós andamos permanentemente aqui a discutir o problema dos fogos florestais, da biodiversidade e das áreas protegidas e da conservação da natureza. Nós precisamos de mais vigilantes da natureza. Médicos de família para todos. Nós precisamos de mais médicos. Era um dos objetivos dos senhores, não o cumpriram, nem iriam cumprir. Mas nós queríamos cumpri-lo, Sr. Deputado. Médicos de família para todos implica mais profissionais de saúde. Redução do número de alunos por turma. Redução do número de alunos por turma implica reestruturação das escolas e implica certamente mais profissionais. Temos que trabalhar para isso, para a qualidade da oferta que os serviços públicos prestam às populações. Isto não é novidade nenhuma, pois não, senhoras e senhores deputados. Já se silenciaram e perceberam que aquilo que nós dizemos hoje
é aquilo que dizíamos quando os senhores eram governo, ao contrário dos senhores que enrolaram completamente a conversa e hoje dizem uma coisa, pena é que não o tivessem dito nem o vissem quando eram governo. E a isto, senhoras e senhores deputados, esta já não sei bem se é do léxico parlamentar, mas é uma grande fantochada. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra.